Bom, último domingo do ano, espero que vocês estejam bem, espero que tenham tido um Feliz Natal de fato. A gente tem o costume nessa época do ano de se reunir com familiares e comer bastante, não é verdade? A gente fica aproveitando as coisas e faz para sobrar, para no outro dia pegar a sobra e tal. Então, para acabar um pouquinho com a sua alegria, você já se pesou hoje, ou depois da ceia? Essa semana eu fiz um planejamento, falei assim, vou fazer algumas coisas para amenizar um pouco o estrago, né? E aí falei, vou jogar futebol segunda e terça. E fui, mas o inimigo é sujo e teve churrasco tanto na segunda quanto na terça, não adiantou tanta coisa, mas eu fui. O importante é que eu fui. Gabriel estava lá comigo. Aliás, se você quer emagrecer, joga futebol contra ele, que ele não para de correr um minuto. Já estava cansado, aí no meio da quadra assim eu fiz uma oração. Aí ele tomou uma bolada e teve que sair por alguns minutos. Fui eu, tá, Gabriel? Eu queria te falar isso hoje. Mas hoje é essa época do ano que a gente para refletir, para pensar. A pregação de hoje vai ser uma pregação fora de série. Não porque ela é boa, mas porque a série acabou e a outra não começou ainda. Então ela entendeu? Eu vim a tarde toda pensando nessa piada para fazer. A gente está chegando ao final de um ciclo. A nossa vida, ela é dividida em ciclos, em espaços de tempo. E normalmente nessas mudanças de um ciclo para outro, são épocas onde a gente para analisar, para pensar, para refletir, para planejar algumas coisas. E a gente está chegando ao final desse ciclo, que é o final do ano de 2021. Um ano que eu espero que tenha sido bom para vocês. De forma geral, parece que é um ano que nos trouxe um pouco mais de esperança. Eu acho que nessa mesma época do ano passado, a gente estava meio perdido, meio inseguro. Não que esse ano a gente não esteja, mas talvez um pouco menos e com um pouco mais de esperança. E é nessa época que a gente para refletir, para pensar, porque normalmente nós associamos essas mudanças de ciclos a algumas mudanças na nossa própria vida. É normalmente nessa época do ano, onde se encerra esse ciclo de 365 dias, chamado ano, que você para refletir e imaginar como vai ser a sua vida no próximo ciclo. A gente usa esses intervalos de tempo para fazer o nosso planejamento. Por exemplo, os ciclos semanais, a gente usa normalmente para dizer que nós vamos começar dietas e exercícios físicos, por exemplo. Normalmente a gente se percebe com essa necessidade numa quinta-feira, mas a gente fala assim, já é quinta, final de semana está aí, o que eu vou fazer? Eu vou adiar para segunda-feira. Segunda-feira o pessoal diz que é o Dia Internacional da Academia e eu, graças a Deus, me matriculei numa academia que não abre segunda. Então é bem mais tranquilo para mim, porque já não abre. E aí na terça eu falo, já não fui ontem, mas não fui porque não abriu, entendeu? E a gente vai adiando aí os nossos projetos, mas normalmente nós usamos esses ciclos semanais para coisas menores. Usamos os ciclos, por exemplo, dos meses para algumas coisas, como, por exemplo, juntar dinheiro. É sempre a partir do mês que vem, né? Esse mês eu me apertei, eu não consegui, mas mês que vem eu vou começar a juntar dinheiro, eu vou começar a me planejar, e você já está 17 anos adiando sempre para o mês que vem, talvez nunca tenha chegado esse dia, mas nós temos essa mania de vincular essas mudanças que nós precisamos fazer a esses períodos de tempo. E para os ciclos anuais, que é um ciclo que está se encerrando agora, nessa semana, nós fazemos as nossas metas mais ousadas. Eu vou empreender no próximo ano, eu vou pedir demissão do meu emprego e começar algo novo, eu vou emagrecer, eu comecei há 3 anos atrás, precisando perder 10, e depois eu preciso perder 12, 18, depois eu estou falando que eu não quero engordar, e esse ano a nossa luta é contra esse sistema opressor e gordofóbico que existe no nosso mundo, a gente precisa vencer isso. Nessa época você usa para fazer metas pessoais de crescimento, como por exemplo, eu vou começar um novo curso, uma nova faculdade, eu vou ler a Bíblia toda pela primeira vez, porque eu já comecei 14 vezes, sempre parei em números, naquela parte de genealogia, é onde a gente para normalmente todos os anos, mas nessa época do ano, junto com o dia do seu aniversário, normalmente é a época onde você faz planos de mudanças por conta dessa mudança de ciclo. Normalmente ou no seu aniversário ou no final do ano. Minha mãe só tem um dia para fazer isso, porque faz aniversário dia 1º de janeiro, azar dela ter nascido exatamente nesse dia. Só que há mudanças na vida
que a gente não planeja. Existem situações que acontecem que nos fazem virar a vida completamente do avesso. Existem acontecimentos que não são planejados, que não são imaginados e que nós não pensamos sobre eles com certa antecedência, mas que quando eles ocorrem, eles fazem com que a nossa vida seja totalmente modificada. Alguns traumas, algumas situações como, por exemplo, uma doença na família, alguém que você perdeu na sua família, algum familiar, algum ente querido que você perdeu. Nessa época de pandemia, a grande maioria de nós acabou perdendo alguém próximo, e normalmente esses acontecimentos nos fazem também refletir e nos levam a alguma mudança, e é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. A gente vai falar sobre dois homens, um deles é um homem chamado Moisés, e ele foi chamado pelo próprio Deus para conduzir o povo na seguinte missão: libertar o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Esse homem, ele viu sinais, ele viu maravilhas, ele liderou o povo durante essa peregrinação no deserto, e esse povo estava indo em direção a um lugar chamado Canaã, que a Bíblia vai chamar repetidas vezes no Antigo Testamento de terra prometida. Moisés, ele é usado por Deus, ele tira o povo do Egito, ele caminha com o povo por todo o deserto, e quando ele está muito perto de chegar na terra prometida, ele chega num lugar chamado Meribá. E nesse lugar Deus dá uma ordem para ele, dizendo: Moisés, fala com essa pedra que está aí, fala com essa rocha, e dessa rocha vai brotar água e você vai dar de beber a todo o povo que está com sede. Só que o povo reclamando o tempo todo, murmurando, enchendo a cabeça de Moisés com as suas reclamações, gente dizendo, por exemplo, que era melhor ter ficado no Egito, gente dizendo que sentia saudade da época que era escravo, e Moisés, ele se irrita com aquilo. Ao invés de falar com a rocha, o que ele faz? Ele pega a vara e ele bate na pedra com toda a força. E o texto vai dizer que por causa desse pecado, Deus o puniu, dizendo que ele não mais entraria na terra prometida. Deus leva Moisés até um monte, do lado de cá do Rio Jordão, e ele faz Moisés subir no alto desse monte e diz: olha para todos os lados, aí tudo que você enxergar é a terra que eu estou dando a vocês por herança, só tem um pequeno porém: você não vai chegar. Essa terra, ela está além do Jordão, e você não vai atravessar o Jordão, você não vai herdar a terra prometida. E Moisés morre. Quando Moisés morre, nós chegamos ao texto de hoje, que é a história desse outro homem, chamado Josué, cuja mudança na vida surge não a partir de um planejamento de encerramento de ciclos, mas surge a partir desse acontecimento traumático que é a morte de Moisés. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1, a gente vai ler os 9 primeiros versos, que é exatamente o chamado de Deus para Josué diante da morte de Moisés. Josué 1, a gente vai ler do 1 ao 9. O texto de hoje ele não vai ser projetado, porque eu não fiz isso durante a semana. A gente teve feriado, e eu não tenho que dar satisfação. Não, estou brincando. Josué capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 ao 9. Espero que você tenha encontrado. Diz assim o texto: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar.
não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra lida. A gente pede nesse momento que o Senhor nos ajude a compreender as verdades nesse texto, nessa porção das Escrituras, e que a gente consiga aplicar isso na nossa caminhada, que a gente consiga olhar para esse texto, perceber também onde vemos nele aspectos da história da nossa redenção e do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A gente ora pedindo que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Moisés tinha sido preparado por Deus para liderar esse povo nessa missão de saída desse cativeiro, onde eles estavam escravizados, que era no Egito. Se você conhece a história de Moisés, você se lembra de quando Deus o chama. É um episódio conhecido como a sarça ardente, onde Moisés está diante de uma árvore, e essa árvore ela está pegando fogo, mas ela não se consome, e aí Deus diz para Moisés que usaria a vida dele para liderar o povo e tudo mais. Ele desce para o Egito, então, ele começa a desenvolver um diálogo com Faraó, o responsável por toda a região do Egito, e ele diz para Faraó, de forma bem simples, que Deus havia dito que o povo precisaria sair para prestar culto ao Deus verdadeiro. O texto bíblico vai dizer que Deus mesmo endurecia o coração de Faraó, de modo que ele dizia não. E quando Faraó dizia não, Deus usava Moisés, ele levantava lá o seu cajado e algumas pragas começaram a surgir no Egito por conta disso. A primeira delas, a água se transforma em sangue, a água de todo o Egito se transforma em sangue, e aí o faraó, diante daquela situação, ele se arrepende, ele pede perdão a Moisés, Moisés ora, aquela praga encerra, e Moisés diz a mesma coisa, liberta o povo para que preste culto ao Senhor no deserto, e Faraó tem o coração endurecido por Deus de novo, e ele diz que não, e aí começam as outras pragas surgindo, praga como piolhos por toda a terra do Egito. O pessoal que é careca não se importou tanto, mas enfim, é fato que alcançou toda a região do Egito, escuridão, chuva de pedra, tudo de ruim que você puder imaginar aconteceu naquele país. Então, muito cuidado com gente que se diz enviada de Deus, porque as pragas do Egito também foram enviadas por Deus, mas isso não significa que eram coisas boas, certo? Moisés, então, ele está liderando esse povo, ele está guiando esse povo, até que na 10ª praga morrem todos os primogênitos do Egito. E aí o povo então é liberto e Moisés vai conduzindo esse povo e ele é um instrumento de Deus para que esse povo saia do deserto, ele lidera o povo pelo deserto, ele presencia sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Deus chama Moisés até um monte e passa para Moisés tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Deus dá a Moisés toda a lei que ele havia preparado para o seu povo e esse é Moisés, esse homem que acabou de morrer e que recebeu de Deus uma palavra de que ele não entraria na terra prometida, porque ele bateu numa pedra. Quem era Josué a essa altura? Josué era um dos que estavam no Egito. Ele, aliás, de todos os que estavam no Egito e saíram durante essa peregrinação que durou 40 anos, somente 2 homens entraram na terra prometida, desses que estavam vivos na época que o povo saiu do Egito, e esses homens são Josué e Calebe. Josué, então, é um desses homens, ele é auxiliar de Moisés, ele é alguém que está caminhando ao lado de Moisés, muito provavelmente, alguém mais novo que está sendo liderado por Moisés e que, em certo sentido, está sendo preparado também para assumir uma liderança futura. Só que agora Moisés morreu. E uma coisa é Josué estar ali no meio do povo, e outra coisa é ele receber uma palavra de Deus dizendo que ele seria o substituto para um líder igual Moisés foi. Apesar de todos os erros de Moisés, das suas falhas, ele era alguém conhecido até hoje, inclusive, pela sua profunda intimidade com Deus. Moisés conversava com Deus de modo que nenhum de nós conseguirá em toda a nossa vida, só que esse homem morreu. E o projeto que Deus tinha não era um projeto para Moisés. O projeto que Deus tinha era um projeto de libertação para o seu povo. E o projeto de Deus ele é maior do que qualquer pessoa. Não há pessoas insubstituíveis no reino de Deus.
O projeto de Deus era um projeto para o seu povo e ele cumpriria sua promessa com Moisés ou sem Moisés, e foi exatamente isso que aconteceu. Nesse cenário de incertezas em relação ao futuro, de um forte líder tendo morrido, se encontrava o povo de Israel, nesse texto que nós lemos, até que a palavra de Deus vem diretamente a Josué, e Deus diz a Josué algumas coisas, e nós podemos aprender com essas palavras de Deus para Josué. Dentre elas, a primeira coisa, por exemplo, que a gente percebe já no verso 6, Deus diz para Josué o seguinte: olha, seja forte e corajoso, porque você vai conduzir o povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus diz para Josué de modo muito direto o seguinte: você vai liderar o povo. Deus não pergunta para Josué, você quer liderar? Deus não pergunta para Josué se ele sentiu isso no coração, porque nós temos esse negócio, né? A gente recebe uma ordem de Deus e a gente fica tentando negociar, dizendo, eu preciso sentir no meu coração, eu preciso me sentir bem. Deus não pergunta isso para Josué. Deus, em momento algum, vai falar, você se sente confortável com isso? Você está preparado para liderar esse povo? Você tem as habilidades necessárias para preparar esse povo? Não. Deus diz para Josué o seguinte: seja forte, seja corajoso, porque você vai conduzir o povo nessa travessia. Eu quero que vocês se preparem para atravessar, então, o Rio Jordão, ou seja, para que cheguem até a terra prometida. O plano de Deus, ele, além de não ser restrito a uma pessoa, porque o projeto de Deus era maior que Moisés, o plano de Deus, ele é também incondicional. A gente está falando de um Deus que vai fazer o que ele quiser, você querendo ou não. A gente está falando de um Deus que é soberano, que governa sobre todas as coisas e que deu uma ordem muito clara para Josué, dizendo, você vai liderar o povo. Só que essa não é também uma imposição, uma ideia irresponsável, porque Deus não está falando para Josué que ele teria uma liderança solitária. Deus não está dizendo para Josué que tudo isso se basearia na sua capacidade, nas suas habilidades, no seu poder de persuasão, na sua forma de conduzir o povo. Não, Deus dá para ele uma ordem, mas ao mesmo tempo que dá uma ordem, Deus dá uma garantia também, você não precisa se preocupar. No verso 5, Deus diz de modo muito direto para ele o seguinte: como eu estive com Moisés, eu estarei com você também. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Tudo que você viu, tudo que eu realizei, que você presenciou aí nessa caminhada pelo deserto, foram coisas que eu fiz, o próprio Deus, e eu estou deixando muito claro para você que você vai liderar o povo, mas não precisa se preocupar, porque do mesmo modo que eu conduzi o povo por meio da liderança de Moisés, eu também não vou te deixar, não vou te abandonar, e eu estarei com você o tempo todo. E a gente está falando de coisas extraordinárias que eles viram nessa caminhada. A gente está falando deles não terem o que comer, e eles pedirem a Deus, e Deus mandar pão cair do céu, que é o maná. E aí o povo reclamando o tempo todo. Enjoaram do pão, do gosto do pão, já não queriam mais pão. Sei lá, foram fazer low carb, agora o pão já não servia mais. E aí eles oram a Deus e Deus envia então carne. Agora a gente tem pão com carne, Deus criou o hambúrguer. Isso é muito fácil da gente concluir que de tantas coisas boas que ele fez, o hambúrguer é uma delas. Eles viveram coisas extraordinárias, como, por exemplo, ficarem com a mesma roupa e as mesmas sandálias durante 40 anos, e as roupas não se desgastarem, as sandálias não se autodestruírem. A Havaiana daquela época era muito melhor do que é hoje, o povo andando por 40 anos no deserto com a mesma sandália, e você reclamando que não ganhou tanto presente de Natal assim. Está vendo como você é ingrato e como a vida é injusta? Eles viram, por exemplo, água amarga se transformando em água doce. Todas essas coisas eram provas cabais de que Deus havia estado com Moisés. E a garantia que Deus dá para Josué é a seguinte: tudo isso que você viu acontecer, fica tranquilo, porque do mesmo modo que eu estive com Moisés, e tudo isso aconteceu, e você presenciou, da mesma forma eu estarei com você. Isso deveria levar Josué a uma conclusão óbvia, que é uma palavra de Deus para ele também, quando Deus diz para ele, não tenha medo, seja forte e corajoso. E vocês que me conhecem um pouco mais sabem o quanto a minha imaginação é fértil. Eu começo a ler esse texto, eu começo a imaginar algumas coisas, eu não sei se você percebeu, mas Deus fala a mesma coisa para Josué algumas vezes.
A impressão que eu tenho é que enquanto ele está falando, Josué está totalmente apavorado, com aquela cara de medo, olhando para Deus. E Deus diz, olha, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Do mesmo modo que eu estive com Moisés, eu estarei com você. Josué, seja forte e muito corajoso. Não se afaste da palavra do livro dessa lei. Medita nela. Ensina essa palavra para que os teus caminhos se prosperem, você seja bem sucedido. Josué, não fui eu que te ordenei, seja forte e muito corajoso. 3 vezes Deus diz a mesma coisa para Josué. Moisés já havia dito a mesma coisa para Josué enquanto estava vivo, obviamente. E agora Deus fala com ele por 3 vezes a mesma coisa. Seja forte e corajoso. Sabe o que significa o número 3 aqui? Eu também não sei, mas eu sei que a palavra de Deus para Josué foi muito clara, dizendo, eu quero que você seja forte e eu quero que você não tenha medo. Esse homem era uma testemunha de tudo que Deus havia feito. Por que ele foi um dos 2 que entraram na terra prometida? Que quando o povo atravessa, Moisés envia um espia de cada tribo para vigiar a terra, para ir até lá e trazer relatórios, e 10 homens voltam desanimados. 10 homens voltam dizendo, cara, não dá, tem gigante, tem só o cacho de uva lá precisa de 2 homens para carregar. Os gigantes estão por lá, por toda parte, tem muita gente habitando ali, a gente não tem a menor condição de guerrear contra quem quer que seja, de conquistar esse local, não tem jeito. E 2 homens voltam do mesmo lugar, dizendo, olha, o lugar é maravilhoso. Embora tenha alguns problemas, embora tenha alguns gigantes, a gente tem frutos lá, por exemplo, que são extraordinariamente grandes. A gente tem um solo fértil, a gente tem um lugar interessante. E esses 2 homens, esses 2 espias que têm uma resposta e um relatório positivo são Josué e Calebe. Josué, então, é uma testemunha do que Deus está fazendo. E Deus diz a ele de modo muito direto, tenha cuidado para seguir toda a lei, para meditar na palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. O que isso significa para nós? Que ser forte e corajoso não está relacionado com as habilidades que você tem. Ser forte e corajoso não está relacionado com o teu temperamento ou com a tua capacidade. O ser forte e corajoso, que é a palavra que Deus dá a Josué, está relacionado com a confiança que ele deve ter na palavra de Deus. Seja forte e corajoso, porque eu estou dizendo que do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu estarei com você. Seja forte e corajoso e não se afaste das palavras do livro dessa lei. Medita dia e noite. Ensina essas palavras. Não te ordenei eu. Seja forte e muito corajoso. A palavra de Deus precisa ser o nosso alimento o tempo todo. Quando isso se torna uma realidade para nós, quando a palavra de Deus se torna a base na qual os nossos pés estão estabelecidos, nós podemos nos portar como Josué. Se nós olhamos para trás, nós fazemos isso com gratidão. Ele poderia olhar para trás e ser grato por inúmeras vezes que Deus demonstrou a sua bondade para com o povo esse que ele era parte. E quando nós temos a palavra de Deus como base, nós olhamos para frente e nós não olhamos com medo, mas com fé, porque a nossa confiança se baseia na palavra de Deus que nos diz, seja forte e muito corajoso, porque eu estarei com você. O fato de ser forte e corajoso não tem a ver com a personalidade, o temperamento ou a bravura de Josué, mas tem a ver com a confiança na palavra de Deus. A razão pela qual Josué deveria ser forte e corajoso é que o próprio Deus garantiu que estaria com ele, e a mesma razão nós temos para não desistir da vida, por pior que seja o cenário que se apresente para você para o próximo ano. Nós temos a mesma garantia que esse homem teve. O próprio Deus nos diz que não nos abandona e que estará conosco todos os dias. A garantia para nós não desanimarmos, então, não reside em nós, não reside no nosso planejamento, não tem a ver com a nossa capacidade de prever fatos que acontecerão no futuro, não. A nossa capacidade para sermos fortes e corajosos reside no simples fato de que Deus nos dá uma garantia de que Ele não vai nos abandonar. Tem uma música do Marcos Almeida, que em um dos versos ele diz o seguinte: o medo se vai quando eu ouço a voz do alto a me dizer, ser valente.
O medo se vai quando eu dou ouvidos à voz de Deus, que me diz para ser forte, para ser valente, para ser corajoso, porque Ele não me abandona. A Bíblia está recheada de exemplos de homens usados por Deus, conhecidos pela sua coragem, mas que eram extremamente medrosos. O que me dá muita esperança para o futuro também, porque esse é um adjetivo que me define bem, esse medo. A gente tem o exemplo de Gideão. Todo mundo fala do bravo Gideão, do valente Gideão. Se você olhar a história dele, ele era um homem extremamente medroso, assustado, ansioso, no sentido de não confiar, às vezes, na palavra de Deus para ele. Esse era Gideão. Mas a sua força, a sua coragem, a sua bravura residem no fato de que Deus o chamou, deu a ele uma tarefa e garantiu que estaria com ele. Por que você está vivendo com medo o tempo todo? Um medo que te paralisa? Por que você tem se portado como alguém fraco diante das situações que se apresentam para você, quando o próprio Deus diz: seja forte e corajoso, porque eu estarei com você todos os dias? Irmãos, eu poderia parar por aqui, encerrar o último sermão do ano, e você sair daqui motivado a ter um ano diferente, porque você vai ser forte e corajoso. Na verdade, nesse chamado de Deus para Josué, nós encontramos bons princípios, boas verdades, como já vimos, por exemplo, saber que Deus está conosco, descansar na palavra de Deus, nos motivar a sermos fortes e corajosos, mas não é apenas sobre isso, porque a história de Moisés e Josué não são somente e simplesmente a história de Moisés e Josué. Essa história aponta para algo que está muito além de nós e aponta para a história da nossa redenção. Essa história aponta, por exemplo, para a incapacidade da salvação por meio da lei e nos mostra o único que é capaz de nos levar até a terra prometida. A ideia não é que você saia daqui fã de Josué. A ideia não é que você saia daqui querendo ser igual a Josué, porque ele cometeu vários erros também. Vou aproveitar que ele não está aqui para falar mal de Josué para você e dizer coisas que ele fez que a gente não enfatiza tanto assim. Mas Josué fez alianças com povos que ele não deveria fazer. Ele fez algumas concessões, ele concedeu algumas permissões que ele não deveria conceder. Ele não destruiu alguns altares, algumas bases que ele deveria destruir. A história de Josué, apesar de trazer bons princípios, não é uma espécie de convite motivacional para que você saia daqui querendo ser igual a Josué, porque ele não foi perfeito. A história de Josué, assim como toda a Bíblia, aponta para a história da nossa redenção. Nós não somos salvos porque Josué entrou na terra prometida. Nós somos salvos porque um Josué melhor e verdadeiro entrou na terra prometida, fez isso por nós e nós podemos descansar nele. Vamos a alguns fatos. Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 28, você vai ver o último diálogo de Moisés com Deus, pedindo pelo amor. Moisés já está falando com Deus, não vai pedir pelo amor de Deus, né? Pelo amor seu, sei lá, Moisés está falando com ele que ele gostaria de entrar na terra prometida. Por favor, me deixe entrar na terra prometida. E Deus diz para ele: Moisés, basta. Um homem que liderou o povo, um homem que guiou o povo, um homem que teve a vida marcada por esses acontecimentos, um homem que conduziu o povo no deserto, ele não entra na terra prometida porque ele bateu numa rocha. E tem muita gente que tem crise com Deus por conta disso. Eu, particularmente, durante muito tempo, eu achava essa reação meio desproporcional. Falava: mas Moisés fez tanta coisa boa, que ele deu uma varada numa pedra, agora ele deixa de entrar na terra prometida. Mas é importante a gente ler a Bíblia se lembrando o tempo todo que ela está apontando para algo muito maior. A história de Moisés não fala apenas sobre ele. Moisés, ele é o grande representante da lei. Moisés foi o homem usado por Deus para transmitir a sua lei para o povo. E esse homem chamado Moisés não atravessa o Jordão, Moisés não chega até a terra prometida. Deuteronômio 17, a partir do verso 14, Deus vai dar algumas ordens gerais para o povo de Israel. Dentre essas ordens, uma delas é bem específica, quando ele diz o seguinte: não retornem pelo mesmo caminho, ou seja, não voltem para o Egito. Eles não deveriam, sob hipótese alguma, retornar para o Egito. Até que a gente caminha muitos anos na história.
E a gente chega no texto que eu preguei na semana passada, de Mateus, no capítulo 2, onde há uma ordem expressa de Deus para um casal de israelitas chamado José e Maria, que eles vão até Belém para um censo que estava sendo feito, um recenseamento. Eles chegam lá, não tem lugar para eles ficarem. A criança que Maria está esperando nasce naquela noite num estábulo, numa estrebaria. Uma criança fica na manjedoura, tendo o seu berço. Obviamente, nós estamos falando de Jesus. E durante a noite, por meio de um sonho, Deus aparece para Josué, um anjo do Senhor. Aparece para José. Josué já tinha morrido, foi só para testar se vocês estavam prestando atenção. Mas Deus, ele aparece para José por meio de um sonho e ele diz o seguinte: pega o menino, pega a mãe do menino e fujam para o Egito. Havia uma ordem geral de que o povo não deveria retornar para o Egito, e agora nós temos uma ordem expressa do próprio Deus dizendo que eles fossem para o Egito. Por que isso? No verso 19 do capítulo 2 de Mateus, Deus aparece novamente para José por meio de um anjo, num sonho, numa visão, e diz para ele: olha, José, aqueles que procuravam tirar a vida do menino já estão mortos. Pega a mãe, pega a criança e voltem agora do Egito para Israel. José volta, Maria volta, Jesus volta, e nesse momento Jesus atravessa o Jordão de volta, saindo do caminho do Egito e chegando até a terra prometida. Moisés não cruzou o Jordão. Jesus fez isso e fez por nós. Nesse momento, se cumpre a profecia feita por Oséias, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Cruzar o Jordão é a mesma coisa de chegar na terra prometida, e a grande ideia dessa história é que nós, nenhum de nós, jamais chegaremos à terra prometida nos ombros de Moisés, ou seja, por meio da lei, porque Moisés foi incapaz de cruzar o Jordão em direção à terra prometida. Nós chegaremos na terra da promessa, nos ombros daquele em quem é revelada a graça de Deus de forma plena, aquele que cruzou o Jordão, aquele que chegou à terra prometida, aquele que é o nosso Redentor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem cruza o Jordão com o povo, nessa história que a gente leu de Josué, não é Moisés, mas é um homem que está liderando, um homem esse cujo nome deriva da mesma raiz do nome Jesus, e esse homem é Josué. A história de Moisés e Josué não é apenas uma espécie de troca de liderança, de passagem de bastão na história do povo de Israel, mas ela sinaliza um reinício na nossa relação com Deus, que estava rompida pelo pecado e que agora é restabelecida por meio da sua graça. A profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho, se cumpre em Jesus. Ela é apontada, em certo sentido, por meio da vida de Josué, cujo nome tem a mesma raiz do nome Jesus. E essa profecia é feita pelo profeta Oséias, cujo nome tem a mesma raiz do nome Jesus. Jesus atravessar a terra prometida, Jesus cruzar o Jordão, não é de modo algum um acidente na história, mas é cumprimento do plano eterno e perfeito de Deus. A graça, ou seja, o meio pelo qual nós herdamos a terra prometida, nos ombros de Jesus, é muito superior à lei e aos profetas. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 17, há um episódio conhecido como Transfiguração. Nesse episódio, os discípulos estão em determinado lugar, num monte, e aí eles olham e eles veem 3 pessoas que são Jesus, Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Jesus representando a graça de Deus. Estão reunidos os profetas, a lei e a graça, e vem uma voz do céu nesse momento dizendo sobre Jesus o seguinte: esse é o meu filho amado, ouçam-no. Ouçam a voz de Deus. Que modo a gente tem para ouvir a voz de Deus hoje? Ouvindo o Filho. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 4. A gente transforma esse ouvir a voz de Deus em algo muito místico. A gente sai procurando isso, sai buscando isso, vai atrás de pessoas que supostamente transmitem essa voz de Deus. A gente quer ouvir a voz de Deus no barulho, no movimento, no encontro, nos montes, nas campanhas, mas é muito simples. O
escritor de Hebreus vai dizer para nós de modo muito direto o seguinte, escrevendo para irmãos já no Novo Testamento, já depois da morte de Jesus. Olha o que ele vai dizer: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. A voz de Deus é o próprio Filho de Deus. A voz de Deus para nós é o próprio Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. A voz de Deus para nós é o próprio Jesus. E se a razão para que Josué fosse forte e corajoso não estava na sua bravura ou intrepidez, mas estava relacionada a confiar na palavra de Deus, no que Deus havia dito para ele, e você pode olhar e dizer para ele era fácil. Ele teve uma ordem, uma palavra do próprio Deus dizendo: eu não vou te abandonar, eu estarei com você todos os dias, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, os seus caminhos vão prosperar, você vai ser bem sucedido, como eu estive com Moisés, eu estarei com você também. Pode ser que você olhe para essa história e diga para ele: era muito simples, para mim não. Mas se a voz de Deus para nós é o próprio Filho de Deus, a última coisa que ele disse para os seus seguidores antes de subir aos céus, o Cristo ressurreto, ele reúne os seus discípulos e antes de subir ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu lhes tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Do mesmo modo que Josué tinha a garantia de que Deus estaria com ele, nós temos a mesma garantia, e essa garantia nos é dada pela voz de Deus, que é o seu próprio Filho. Essa certeza se baseia no que Jesus diz por nós. A voz de Deus para nós é o próprio Jesus. Se Josué poderia descansar porque Deus disse que estaria com ele, nós podemos descansar porque um dos nomes do nosso Redentor é Emanuel, que significa Deus conosco. Isso é razão mais que suficiente, irmãos, para sermos fortes e corajosos, ainda que as circunstâncias digam o contrário. Nós não somos guiados pelas circunstâncias, nós não somos guiados pelo que nós vemos, mas nós somos guiados pela nossa confiança na palavra de um Deus que governa sobre todas as circunstâncias, mesmo que elas tentem te mostrar o contrário. Nós não somos chamados para liderar o povo de Israel como Josué fez. Pode ser que o teu ano novo envolva alguns planejamentos de liderança. Já assumir uma equipe no trabalho, de empreender em certo sentido, de ser um instrumento de Deus para abençoar algumas pessoas que estarão sob a sua liderança. Eu não sei qual é o teu planejamento, mas eu sei que todos nós temos o mesmo chamado, que é: precisamos descansar no que Deus nos diz, e Ele nos diz que estará conosco todos os dias. Nós podemos descansar, irmãos, porque Ele é quem cruza o Jordão em direção à terra prometida, e nesse Jesus Cristo nós podemos confiar. A lei é incapaz de nos levar até a terra prometida, até o céu. Moisés não foi capaz de cruzar o Jordão, mas Jesus fez. E pelo que Ele fez, nós temos a garantia de que um dia estaremos com Deus também. Não nos ombros da lei, não sendo carregados por Moisés, mas nos braços daquele que se deu por nós como verdadeiro sacrifício, que cruzou o Jordão, que foi até a terra prometida e que preparou um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos ir até Ele também. De que modo? Por meio da velha mensagem do Evangelho, a mesma de sempre. Do homem que foi criado em harmonia e tinha um relacionamento perfeito com Deus, desse relacionamento que se quebra com o pecado, e essa lei atesta simplesmente a incapacidade desse homem. Essa lei é incapaz de levar o homem até a terra prometida, mas Jesus cruza o Jordão. Ele cumpre a lei com perfeição para que nós não precisássemos cumprir.
A forma que nós temos de chegar à terra prometida não é cruzando o Jordão por meio da lei, mas é descansando na graça de Deus, de que Jesus já fez por nós aquilo que nós éramos incapazes de fazer. Ele já realizou isso por meio da sua morte na cruz do Calvário. Nem mesmo Moisés conseguiu obedecer a lei de Deus em sua plenitude. Nenhum de nós é capaz disso. Pouco tempo atrás eu estava ouvindo uma pregação. De vez em quando eu paro para ouvir assim, algumas pregações de alguns amigos, de alguns pastores que eu gosto. Mas de vez em quando também, eu não sei se é autossabotagem o nome disso, mas eu pego umas para ouvir mesmo, para analisar um pouco como está a nossa situação. Inclusive eu não posso dar tantos detalhes, porque é daqui de Macaé, o pastor que pregou isso. Ele disse que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Moisés passou os mandamentos para o povo, mas como ninguém cumpriu os mandamentos, só Moisés cumpriu os 10 mandamentos, Jesus foi de modo muito inteligente e diminuiu para 2. Falou assim, já que ninguém consegue cumprir, tinha 10, ninguém faz, agora eu vou dar 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E esse mesmo pregador, num momento brilhante, num momento agora eu se consagro, como diria Milton Leite, ele falou assim, e eu estou reduzindo para 1. Eu falei, olha, Jesus diminuiu para 2 e ele está dizendo, eu estou diminuindo para 1, porque Deus não quer o seu amor. Você amando o seu próximo já está de bom tamanho. É feio o negócio que a gente vê por aí, irmão. Não é muito bonito o cenário, não. Mas o que eu quero dizer com isso? Que Moisés também não cumpriu a lei. Ele não foi perfeito. O fato dele não chegar à terra prometida é uma prova definitiva de que ele não viveu uma vida perfeita. Ele foi incapaz de atravessar em direção à terra prometida. O que isso significa para nós? O que Paulo vai dizer aos Romanos? Nenhum de nós será declarado justo diante de Deus mediante a nossa observância à lei. Tem 2 modos de você ser justificado diante de Deus: obedecendo a lei totalmente. Porque a Bíblia diz que se você obedece toda a lei e tropeça em um só ponto, você é culpado dela inteira. Ou você vai obedecer a lei totalmente, o que nenhum de nós é capaz de fazer, porque todos somos pecadores, ou você vai descansar na justiça de Cristo que é atribuída a você por meio da fé. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A lei é incapaz de te salvar, somente Jesus te salva, e Ele já fez isso, dando a sua vida na cruz do Calvário, morrendo uma morte que era sua, ressuscitando ao 3º dia, provando que o sacrifício foi aceito, provando que Ele é maior do que a morte, e nos dando também uma certeza e uma garantia de que Ele voltaria para levar consigo um povo a quem Deus escolheu em Cristo desde a fundação do mundo. Em termos práticos, irmãos, nós não precisamos ter medo, porque a gente não depende da nossa perfeição para chegar até o céu, essa terra prometida, esse lugar prometido. A gente não precisa ter medo, porque a gente não é salvo pela nossa capacidade de obedecer. Nós podemos descansar, porque Jesus, que é o sacrifício perfeito, Ele se deu por nós, e esse sacrifício já foi aceito por esse Deus que nos justifica, ou seja, que nos declara justos, embora ainda sejamos pecadores. Como Josué. Que a gente viva a vida baseado nessa certeza de que Deus não nos abandona. Que a gente olhe para o passado com gratidão pelo que Deus já fez por nós. Que a gente olhe para o futuro com fé, tendo certeza de que Deus, que tem nos conduzido até hoje, seguirá com a sua boa mão nos conduzindo, e que a graça de Deus é suficiente para nos apresentar diante de Deus santos, justos, inculpáveis e irrepreensíveis, e a gente só pode agradecer a Deus pela obra que Cristo fez por nós, que nós éramos incapazes de fazer. Eu não sei o que você planejou para esse novo ciclo, eu não sei o que você pensou para a sua vida para esse ano de 2022, mas a minha oração é para que tudo isso que você planejou se baseie nessa certeza do que Jesus fez por você, que é o Evangelho, e conhecendo o Evangelho, você vive uma vida descansando, não no sentido de não fazer nada, no sentido de acomodação, mas descansando porque você entende que o maior presente que você poderia receber na sua vida, que é a sua salvação, você já recebeu por meio da graça de Deus, que não é um prêmio que Deus te dá pela sua capacidade,
mas é exatamente um presente que Deus te dá, embora você não mereça, e a graça de Deus é exatamente isso. Compreendendo isso, que você seja forte, que você seja corajoso, que você tenha a certeza que Deus está contigo. Haverá momentos na sua vida, no próximo ano, em que você não se sentirá forte e corajoso, você se sentirá fraco e com medo. Eu não estou jogando praga em você, não estou profetizando coisas ruins, eu estou falando que essa é parte da nossa realidade humana, nós somos assim. Mas que mesmo nesses momentos, você não perca a certeza de que Deus está contigo, Ele não te abandona, Ele está com você todos os dias até o fim dos tempos. E essa certeza se baseia na voz de Deus para nós, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, falando isso para a gente. Estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Creia nisso, viva assim para a glória de Deus.